Fala galera, aqui é a professora Michele Granado e o assunto de hoje é fração geratriz. Bom pessoal, hoje o nosso tema é fração geratriz. Fração geratriz é a fração que gera números decimais periódicos. Então as nossas frações que geram números infinitos e periódicos recebe esse nome, fração geratriz. Então, toda vez que a gente fala de fração geratriz, a gente vai conectar essa expressão com que expressão? Dízimas periódicas. Por quê? Porque a gente encontra infinitos números decimais e periódicos no nosso dia a dia, no desenvolver de nossas atividades, e por muitas vezes nós precisamos escrever esses números decimais periódicos em forma fracionária. Então a gente precisa encontrar a fração que gerou esse número decimal periódico, a fração que gerou a nossa querida dízima periódica, beleza? Então a gente vai começar o seguinte, vamos dividir. Os nossos decimais periódicos, as nossas dízimas periódicas, podem ser divididas em dízimas periódicas simples e em dízimas periódicas compostas. Então, vamos começar pela simples. Bom, aqui a gente tem dois tipos de dízima periódica. A gente tem dízima periódica onde a parte inteira é igual a zero, vocês podem ver, e onde a parte inteira não é zero, ou seja, é diferente de zero. Então, a gente vai analisar duas possibilidades de como encontrar essa fração usando um método muito prático. Eu quero deixar bem claro para vocês que existe todo um passo a passo, toda uma metodologia por meio de equacionamento, encontrando equações equivalentes, subtraindo membro a membro, para a gente poder estar chegando na fração geratriz que gerou esse decimal periódico. Porém, aqui o nosso objetivo nesse vídeo é ensinar para vocês um método mais sucinto e prático. Ou seja, aquele velho e bom macete que a gente costuma dizer no dia a dia, beleza? Então vamos lá. Bom, vamos começar pelo número 0,1111 infinitamente 1. A gente sabe que o período desse número, o período dessa dízima é o número 1. Então, nesse caso de dízima periódica simples, o nosso numerador vai ser o algarismo do nosso período. Então, se o meu período é 1, o meu numerador é 1. Aqui também, qual é o meu período no 0,222? É 2, não é? Então, meu numerador é 2. Qual é o meu período no número 0,225225? Qual é o período? É o número que se repete. Quem é que está se repetindo? 225. Então, a gente já conseguiu escrever o numerador desses três decimais. Numerador 1 para o primeiro, 2 para o segundo, 225 para o terceiro. O denominador sempre vai ser composto por 9. Mas quantos 9, Michele? É um 9 só? Serão 2 9? Serão 3 9? Como eu vou saber a quantidade de 9 que vai estar presente no denominador? Você vai se basear pela quantidade de algarismos que compõem o período do decimal, o período da dízima. O período dessa dízima é composto pelo número 1. Então, você tem um denominador composto pelo número 9. O período dessa dízima é o número 2. Então, você tem um denominador 9. E o período dessa dízima é composto pelo 2, por um outro 2 e pelo 5. Ou seja, o período dessa dízima é composto por 3 algarismos. Então, o seu denominador vai ter 3 algarismos 9. Beleza? Essa fração é irredutível? Sim. Essa fração é irredutível? Sim. E essa é irredutível? Não. Toda vez que a sua fração não for irredutível, você deve simplificar. Essa daqui dá pra gente simplificar por 9 em cima e por 9 embaixo. Dividindo 225 por 9, nós teremos 25. Dividindo 999 por 9, nós temos 111. Agora sim, chegamos numa fração irredutível. Beleza? Ficou claro? Então, recapitulando.
dízima periódica simples, onde a parte inteira, ou seja, o número que aparece antes da vírgula, ele é igual a zero. O seu numerador vai ser o número do seu período, o número que compõe o seu período, e o seu denominador vai ser composto por 9. E a quantidade de noves vai depender da quantidade de algarismos que compõem o período, beleza? Agora, esses outros dois exemplos, a gente continua tendo uma dízima periódica simples, porém, a nossa parte inteira agora não é mais zero, é diferente de zero. Nesse caso é 1 e nesse caso é quanto? 2. Como que a gente vai proceder então? Aqui a gente precisa de um pouquinho mais de cuidado com o numerador. Vamos começar pelo numerador. Aqui o nosso numerador, ele vai ser o resultado de uma subtração, onde eu vou olhar para a minha dízima e vou começar escrevendo a parte inteira, que é o número 1, e o elemento do período, que é o número 3. Então, eu tenho o algarismo 13, o número 13, e vou subtrair a parte inteira. Qual é a parte inteira desse decimal? O número 1. O que eu vou encontrar? 13 menos 1, que resultado nós teremos? 12. E para o denominador, o que nós vamos ter? Vamos seguir o mesmo processo da dízima periódica simples, quando a parte inteira é igual a zero. O denominador vai ser composto por algarismos 9. E a quantidade de noves que vai aparecer vai ser igual à quantidade de algarismos que tem no período. O período é formado por um único algarismo, 3. Então, a gente vai ter um único 9 no denominador. Essa fração é irredutível? Não, ela pode ser simplificada. Dá pra gente dividir por quanto aqui, hein, galera? Por 3 e por 3. 12 por 3, 4. 9 por 3, 3. Então, chegamos à fração 4/3. Beleza? Vamos fazer mais um exemplo? Então, eu vou olhar para a minha dízima periódica e vou escrever a parte inteira juntamente com o período. Que número que eu tenho? 212. Vou subtrair a parte inteira. Que é o algarismo da parte inteira? O número 2. Dividido, quantos noves nós teremos no denominador? Quantos algarismos compõem o período? 2 algarismos. Então, nós teremos 2 números novos, 2 algarismos novos. Nós teremos o número 99. O que nós vamos ter no numerador? 210. E no denominador, 99. É uma fração irredutível ou dá para a gente simplificar? Dá para simplificar por 3 em cima e por 3 em baixo. 210 por 3 vai dar 70, 99 por 3, 33. Nós temos, a fração 70, 33 avos. Beleza? E agora, quando nós temos a dízima periódica composta? O que é uma dízima periódica composta? Qual é a diferença da dízima periódica composta para uma simples? A dízima periódica composta, a gente enxerga o período e a gente também enxerga um elemento chamado de anteperíodo, certo? Então, é isso que vai diferenciar a dízima periódica composta da simples. Lá na simples, nós temos a parte inteira, que tem nas duas, tanto na simples quanto na composta, e nós temos o período. Aqui na composta, a gente continua analisando a parte inteira, porém, a gente tem a parte periódica, que é o período, aquela parte que se repete, e a gente tem o anteperíodo, que é o algarismo que vem antes do período, certo? Pode vir um algarismo, 2 algarismos, 3 algarismos, não tem uma regra definida para isso, beleza? Vamos analisar aqui? Então, olha só, a gente tem o número 0,233333. Qual é o nosso período? O algarismo 3. Qual é o nosso anteperíodo? O algarismo 2. Qual é a nossa parte inteira? O algarismo 0. Nesse caso, tanto faz se a parte inteira é 0 ou não. Aqui na dízima composta, a gente não vai se preocupar se a parte inteira é 0 ou não. A gente sempre vai pensar o seguinte: o numerador, ele vai vir também de uma subtração. Mas como vai ser feita essa subtração?
Essa subtração vai ser feita da seguinte forma. O primeiro algarismo que nós vamos escrever, o primeiro número, na verdade, que nós vamos escrever, ele vai ser composto pelo algarismo da parte inteira, pelo algarismo do anteperíodo e pelo algarismo do período. Então, aqui nós temos 0, que é a parte inteira, 2, que é o anteperíodo, e 3, que é o período. Menos, e nós vamos subtrair, de forma semelhante que nós fizemos lá na dízima periódica simples, do número formado pelo algarismo da parte inteira, que nesse caso é o 0, e pelo anteperíodo, que nesse caso é quem? 2. Beleza? E o denominador, perdão, ia falando o numerador. E o denominador, pessoal, como vai ficar? O denominador segue um processo semelhante à dízima simples. Ele vai começar com 9. Por que ele vai começar com 9? Porque o período tem apenas um algarismo. Porém, o anteperíodo, que é o 2, também é formado por um algarismo. E nós vamos, então, acrescentar o 0 devido a esse elemento no anteperíodo. Então, qual é a regra? A quantidade de 9 no denominador vai depender da quantidade de algarismos que tem no período. E a quantidade de zeros vai depender da quantidade de algarismos que existe no anteperíodo, beleza? Fazendo, então, as nossas continhas, 23 menos 2, o que nós temos? 21. Sobre quanto? 90. É uma fração irredutível? Não. Dá para simplificar? Dá. Dá por quanto? Por 3, não dá, pessoal? Então, vamos lá. 21 por 3, 7. E 90 por 3, 30. Chegamos aí na fração geratriz da dízima periódica composta 0,23333. Vamos de novo? Vamos fazer mais uma? Como que a gente começa? Vamos escrever a parte inteira. Quem é a parte inteira? 2. Vamos escrever o anteperíodo. Quem é o anteperíodo? 1. E vamos escrever o período. Quem é o período? 4. Menos. Vamos repetir a parte inteira e o anteperíodo. Beleza? Quantos 9 nós vamos colocar aqui embaixo? 9. Por quê? Porque o período é composto por um algarismo. E quantos zeros? 0, porque o anteperíodo é composto por 0. Então, o que nós teremos? 214 menos 21. O que dá? Já pensaram? Fizeram as continhas. Vai dar quanto? 193. Dividido por quanto? Por 90. E aí, dá para simplificar? A gente consegue simplificar isso aí? Não dá, né? Então, se não dá, a gente para aqui, beleza? Chegamos na fração geratriz do número 2,1444, beleza? Próximo, vamos olhar aqui o próximo número. Como que a gente começa? O nosso numerador contém a parte inteira. Quem é a parte inteira? O algarismo 1. O anteperíodo, quem é o anteperíodo? Olha, o anteperíodo agora tem 2 algarismos, o 0 e o 2. E quem é o período? O 3, que é o número que se repete. Então, a gente tem 1023 menos. Quem que a gente vai subtrair agora? A parte inteira, que é o algarismo 1, e o anteperíodo, que é o 0,2. Então, a gente tem o que aqui? 1023 menos 102, beleza? Embaixo, o que nós vamos ter? Quantos algarismos tem o período? Um algarismo só, um número 9. Quantos algarismos tem o anteperíodo? 2. Então, a gente vai colocar 2 zeros, beleza? Fazendo a continha, 1023 menos 102. Pensou? Calculou? Pensou? Quanto deu? 921 sobre 900. E aí, dá para simplificar? Não dá? Será que dá ou não dá? Dá. Vai dar? Vai dar. Vai dar por 3 em cima e vai dar por 3 embaixo. 921 por 3, nós teremos 307. E 900 por 3, nós teremos o quê? 300. Pessoal, olha, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal. Valeu, abração para vocês. Volta esse vídeo mais uma vez, mais outra. Treine,
Faça, refaça, treine quantas vezes for preciso. Dá um pause, dá uma analisada, reflete sobre o que a gente falou aqui, que você vai ficar craque em escrever fração geratriz. Beleza? Valeu, brigadão. Não deixa de se inscrever no nosso canal. Abraço, até mais.